só tem tempo para trabalhar, pagar conta e dormir. Trabalhar, pagar conta e dormir. Trabalhar, pagar conta e dormir. Só tem tempo para isso. A linha do tempo do povo na mão desses tosqueadores, né, é limitada. E quando ele procura um centro religioso para ele ir, né, um caminho espiritual, lá já tem uma cartilha de mentira para que ele continue na mesma redoma, para que ele continue dando o mesmo ciclo ali. Por quê? Porque só foi estabelecido para os filhos de Acaba, os filhos de Jacó, esses é que têm o ensino, que são os profetas e sacerdotes que têm o domínio para poder ensinar os povos. Dando continuidade. O príncipe ia falar alguma coisa? Não, eu só queria dizer que até agora tem sido um estudo muito terrível, porque as aprendizagens que nós temos recebido são fortes. E essa é uma das razões que me faz pensar realmente na qual o porquê que nós temos até hoje muito povo banto que não quer se desligar da religião. Porque muitas das pessoas que eu, por exemplo, me deparo com elas para falar, uma das primeiras coisas que eu falo é sobre a letra J e o Rio Nilo, onde que fica o Egito. Mas a resposta que eu recebo através dali é que mas não tem importância nenhuma. Se o nome dele é Jesus, ou Chico, ou Chiquinho, ou João Chinelo, ou Negão, não tem importância. Para mim, ele vai ficar o meu Jesus, deixa o meu Jesus em paz, não interessa. Eu digo, leia Apocalipse ou Revelação 3:4. E vi e olhei aquele que está sentado, se parece como quem? O que é uma pedra sardio. Mas não faz diferença, quer dizer, nós fomos, quer dizer, nos foi imposto um sono, é um trauma, mas também um coma, que mesmo com os olhos abertos, nós não conseguimos ver. Acorda, mano. Para que se cumpra a profecia. Dê esse povo olhos para não ver e ouvido para não ouvir. Mas se hoje ouvir a sua voz, não endureça os vossos corações como fizeram os vossos pais lá atrás. E eu ainda vou chegar nesse quadro ainda, príncipe. Quem é essa geração que está aqui? Essa geração que está aqui, vou ter que entrar nesse assunto, porque já que o príncipe levantou, quando eu estava explicando um monte para Matumassala, para o príncipe Matumassala, quem é essa gente que está aqui? Essa gente que está aqui, que reencarnou, porque se você é banto, você acredita em reencarnação. Se você é banto, você acredita em reencarnação. Esse povo que voltou reencarnado é o mesmo povo do quarto milênio. É o mesmo povo do quarto milênio. O mesmo povo do quarto milênio. O quarto milênio foi quando Exu-Aiá ele veio. Exu-Aiá ele veio, ele visitou a nossa família, apresentou a nossa família. Como eu respondi esses dias atrás a uma irmã que perguntou sobre a tribo de Judá, e a tribo de Naphtali, perguntando ali por que o rei é Naphtali, se não cair em contradição com as escrituras. Respondi a ela. É uma irmã que nos acompanha, uma irmã de muita coragem. E quando Exu-Aiá ele vem no quarto milênio, como eu lhe mostrei aqui, ó, O ano 70 é 4.052. É o quinto milênio. Lá, quando eles zeraram, né? Os romanos zeraram a data de nascimento, o ano de nascimento de Exu-Aiá, eles contam que pode ser 5 anos antes do seu nascimento ou pode ser 5 anos depois do seu nascimento.
certo? Que é um modelo que eles têm ali para poder mudar as datas. Eles não colocam se foi nesse ano. Fala assim, pode ser, eles têm lá a data, né, que tanto comemora lá o 25 de dezembro, né, o nascimento de Jesus, na linguagem dos gregos, né, na Igreja Católica Apostólica dos Romanos, né, então é na Igreja dos Romanos, falando assim, direto, né, como é assunto de família, não precisa entrar mais em detalhes mais. Os príncipes e as princesas sabem o que eu estou falando. Quando eu falo Igreja Romana, já sabe o que eu estou falando. Sim. Então, eles localizam assim que seria 5 anos antes ou 5 anos depois, né? Por quê? Porque os magos deles, né, eles precisavam criar um calendário. Eles precisavam criar um calendário, precisavam criar uma agenda. Porque quando eu crio um calendário, eu crio uma agenda, então eu abro um espaço dentro do tempo. E quando eu abro um espaço dentro do tempo, as pessoas que estão na minha jurisdição, elas são sujeitas ao meu tempo. Uhum. Quando você trabalha, né, tem filmes explicando sobre isso aí, quando você trabalha para alguém, você vem do seu tempo. Você vem do seu tempo. Então, o seu tempo não é mais seu. Está dentro da agenda daquele, está dentro da agenda daquele que te contratou. Se você tem que estar lá 7 horas, tem que estar 7 horas. Se você tem que sair 11 horas para almoçar, ou meio-dia para almoçar, você tem que sair 11 horas ou meio-dia para almoçar. Se você vota 1 hora ou 2 horas, você vota 1 hora, 2 horas dentro da agenda. Se você vai sair Não, eu 16 horas, tenho 7 um horas, exemplo pela que agenda. poderia ajudar. Eu nasci, sou descendência de Angola, nasci em Angola, mas eu vivo há um bom tempo na Europa, praticamente na Holanda, e é uma das primeiras coisas que eu admirei é que a hora de comer o almoço aqui na Holanda são as 5 horas da tarde. Enquanto que eu estou acostumado em Angola, que nós a partir das 12 para as 14 horas já é a nossa hora do almoço. Mas é um outro país, uma outra organização, na qual eu tenho que fazer de acordo com a sua agenda. Acorda, Banto. Tem muita sabedoria divina que está caindo agora, Banto. Acorda, Banto. Então, eles tinham que criar essa agenda, criar esse calendário. Foi o que o Papadamas fez. O Papadamas. Isso já é outra coisa, né? Foi o que o São Jerônimo fez. São Jerônimo. Criando essa agenda, criando esse calendário, criando esse ano romano, tudo ficou sujeito a Roma. No entanto, que o Fumutade mesmo explica que os europeus não oram. Não. Os europeus não oram, porque eles têm o nosso povo orando por eles. Por quê? Eles trocaram os nomes os endereços, né? Porque a oração ela vai para o endereço, né? Você pode parar e você pode orar, né? Eu vou orar agora para o meu príncipe, né? Eu vou orar agora nesse momento, eu vou orar para o Muinda, pelo príncipe Muinda. Então eu tenho um endereço. Então eu me foco e direciono a minha oração para ele. Isso. Quando colocaram o nome de santos para nós orarmos, colocaram o nome de deuses para nós orarmos, então nós saímos da direção, porque nós virávamos, nós éramos como hoje nós somos. Nós que somos um tu, nós nos viramos, né? Veja que Zanzamiel, Daniel, né? Zanzamiel, ele orava 3 vezes ao dia na direção de Jerusalém. Na direção de Jerusalém. Ele orava 3 vezes ao dia na direção de Jerusalém. Então, o que aconteceu? O nosso povo se inclinava na direção de Jerusalém para poder orar. Vieram o paganismo e fez com que nós trocássemos a posição de oração. E nós orássemos com sentido a Roma, com os nomes dos deuses e entidades romanas. Então,
né, o filtro das nossas orações foram para aqueles deuses, foram para aqueles espíritos, foram para aquelas entidades, e com isso a nossa riqueza. A nossa riqueza, ela foi voluntariamente destinada a eles, porque eles aprenderam com o nosso povo como canalizar a espiritualidade de um povo. Porque nós estávamos dentro do período do sono. Então, como nós estávamos no período do sono, eles foram capazes de canalizar, de canalizar as nossas orações para eles. Por isso que eles não precisam orar. Porque nós orávamos por eles. Criando essa agenda, abrindo esse espaço dentro do tempo. Agora é o ano zero, depois é o ano 1900, o ano zero, e depois o ano 999, que deu o primeiro milênio. Depois começa o ano 1000, e vai até 1999, certo? Que é o segundo milênio. Aí começa o ano 2000, que é o terceiro milênio. Então, no calendário deles, nós estamos no terceiro milênio. No nosso calendário, na nossa agenda, nós estamos no ano 6005, que é o sétimo milênio. O que é como eu estava falando? Então, quando Yeshuaiá, ele vem no quarto século. Vamos lá, que seria o ano zero romano. Ele vem no quarto século. Ele vem no quarto milênio. No quarto milênio. Lá nas Escrituras fala que Yeshuaiá, ele desceu ao abismo e pregou para os espíritos que lá estavam em prisão, desde a época de Noé, na época de Noca. Então, Yeshuaiá, ele vem no quarto milênio, ele prega aqueles que estão vivendo o quarto milênio, depois ele desencarna, ele desce na mansão dos mortos, não é inferno, porque o inferno é um ser, né? Ele desce na mansão dos mortos. Quando a morte conduz a ele, ou conduz dentro da mansão dos mortos, a mansão dos mortos se opõe contra a morte. Por que a mansão dos mortos se opõe contra a morte? Porque a mansão dos mortos fala para a morte, ó morte, mas não foi alguns dias atrás aqui que ele tirou Lázaro daqui? Mas a morte, ela não poderia desobedecer. Porque a morte ela não é um ser que chega numa pessoa e mata a pessoa e leva a pessoa embora sem ordem. Não, ela recebe ordens. A morte, ela recebe ordem. Para a morte existe uma agenda para ela cumprir. Não é a morte que faz a agenda, né? Agora eu vou levar o fulano, vou levar a Beltrano, quando acabou aí, eu sou a morte. Não. Ela recebe, esse ser, ele cumpre ordens. Então, quando a morte leva Yeshuaiá, o espírito Yeshuaiá, a vida Yeshuaiá, para a mansão dos mortos, ela fala, mas eu não posso desobedecer aquele que é. E ali, Yeshuaiá, ele anuncia, ele dá testemunho para aqueles que também foram desobedientes desde a época de Noé, desde a época de Noca. E olha que no livro de Mateus fala que os corpos dos justos ressuscitaram e andaram perante Jerusalém. É onde que está aquele salmo, ó morte, cadê o Salmo 10, né? Abre as portas, tem ali o salmo falando sobre isso. Tudo bem, então, falando, Yeshuaiá, ele vem no quarto milênio. Depois ele vai, certo? O que aconteceu? No quarto milênio, quando Yeshuaiá, ele está pregando, né? Ele está dando testemunho, dizendo, olha, essa escritura está dizendo que eu estou aqui. Lembra? Né? Tanto que quando ele é levado ao templo, ao profeta que está lá, a profetisa que está lá, você já posso dormir, porque meus olhos já viram a salvação. Sim. Só que o povo banto, como está na escritura, o meu povo é um povo de cabeça dura. O meu povo
O povo não creu. O povo não creu. A maioria não creu. Não. Mulheres abandonavam tudo. Mulheres abandonavam tudo. Custeavam os incômodos de custeavam o incômodo de custeavam Yeshuaiá. Até mulheres da alta classe ali custeavam. Mas o próprio povo, no entanto que naquela passagem que Lucas escreve sobre o centurião, ele fala, eu não vi coragem na minha casa, eu não vi coragem entre os meus, como esse centurião que está aqui. E ele nem bantu é, nem banto é. Quanto Ele é? nem filho é. Mas é mais humilde que o Boto. Ele não conhece as nossas leis, ele não conhece a forma como nós nos tratamos. Eu estou encontrando aqui nesse homem aqui. Então, essa geração ali, que quando Yeshuaiá vem, eles não acreditam. O pouco que acredita, que forma-se os três, né? Vou falar em Romano, Pedro, Tiago e João, que são as colunas. Pedro, Tiago e João, as colunas. E depois dessas colunas, os outros, que são os juízes juntamente com eles, que são 9. Certo? Que são 9. Sim. Tirando Judas e colocando o apóstolo Paulo, ou seja, o incômodo de Sola. De Sola. São esses três, né? João. Então, existe Yeshuaiá, cabeça. Os três formam a coluna. Aí vem os discípulos, né? Que são os incômodos de. E depois tem os discípulos, que estão mais perto dos discípulos. Aí depois que vem a multidão. Depois que vem a multidão, né? Vamos dizer assim, um número que ainda acredita. E depois aqueles que só estão ali, que só quer diversão, quer comer pão, quer comer peixe, quer ver sebo falar. Quer ver maravilha, quer ver milagre. Quer ver maravilha. A hora que chega, na verdade, isso é verdade, esse mentira, o povo também não interessa mais, tudo bem. Só que esse povo, a hora que Yeshuaiá estava indo para o Ribandeiro, né? A hora que Yeshuaiá estava indo para o Madeiro, né? Uma mama falou assim, ela chorou, uma mama chorou. Um fume Yeshuaiá disse, mulher, não chore por mim, não. Chore por você e pelos seus filhos. Certo? E isso aconteceu no 4º milênio. Quando nós estamos aqui já no ano 70, é o 4º milênio, que é o ano 4052. Mulher, não chora por mim, chora por você e por seus filhos. Porque quantas vezes eu vos quis reunir? Eu vos quis reunir no primeiro dia, primeiro milênio, vocês não quiseram. Eu vos quis reunir no segundo dia, no segundo milênio, vocês não quiseram. Eu vos quis reunir ao terceiro dia, vocês não quiseram. E agora estou eu aqui no 4º dia e vocês não querem. Então eu vou embora. Mas esta geração vai ver o que vai acontecer com ela. Ó, Jerusalém, Jerusalém. De agora adiante, vocês não vão me ver mais, até que vocês digam, bendito que vem em nome do Altíssimo. Yeshuaiá. Aí, voltamos lá para Deuteronômio 28. Os 14 versículos da bênção, o resto é só maldição. 4º milênio, no ano 70. 3 idades após o desencarne de Cômodo de Sola. No ano 67, né, 65, 67, a lei que é a morte de Pedro, né, Tade, fumo Tade, o desencarne de Tade, ali tem 65, 67, né, mas eu já peguei a data da destruição do tempo para poder ficar mais fácil, né, ficar mais fácil. E ainda no 4º milênio, agora há pouco, 1953 anos atrás, tá vendo? Não faz 20 milhões de anos. Em 1953 anos atrás. Para nós, no ano 4052, no 5º milênio. Depois, em 325, que é o Concílio de Nicéia,
no ano 4.307, como está aí, né? Agora, 1.500, né? Descobrimento do Brasil. 5.482, sexto milênio. Sexto milênio. Entre 4.307, que é o quinto milênio, e o ano 5.482, que é o sexto milênio, já estão deportando o povo banto, né, juntamente com as outras tribos, e o povo já caiu no esquecimento, como está no livro de Roma. No livro de Roma, não. No livro aos Romanos, que está transando e deu ao povo um espírito profundo sono. Aí, eu falei 3 datas, né, príncipe? Agora, vamos para a quarta data. A quarta data, porque eu vou falar que aquela geração de Exuaiá, ela reencarnou no 7º dia, que é hoje. Ela reencarnou hoje, no 7º dia. Calculadora, vamos lá, 2023 menos Lei Áurea, ou seja, 1888. O que é 1888? A Lei Áurea, né? Que aí, negrada, vocês estão livres agora, né? Vocês estão livres, não é isso? Não é isso? Espera aí. 2023, eu estou a rir porque você falou negrada, mas... É. O povo entende, 2023 menos 1888. Menos 1888, né? 1888. Lei Áurea. Aí vai 135. 135 era para ser uma idade de um pai de um avô nosso aí, com 100 e poucos anos. Agora, 135 faz muito tempo? Não. Então, meus irmãos, minhas irmãs, príncipes e princesas, de acordo com esses fatores numéricos, fazem 135 anos que vocês estão livres. Fazem 135 anos que saiu do pescoço a corrente de vocês. Fazem 135 anos que saiu do pé de vocês a corrente. Vocês estão pensando que é quando? Que é 20 mil anos atrás? É agora há pouco, gente. Acorda, bando. 135 anos. É agora há pouco. É agora há pouco. É agora há pouco que o semita, eles foram, dentro de parentes, foram libertos, porque não foram libertos nada. Cada um coloca a mão no bolso aí e fala a verdade. Põe a mão no seu bolso e fala a verdade se eu estou mentindo. Põe a mão no seu bolso, o que você tem no seu bolso? E se de repente você é avantajado em alguma coisa, mas quanto por cento da sua família é avantajado em parte financeira? Agora há pouco. E ainda os parentes de Kemet, né, ainda estão ali lutando ainda em Burkina Faso, estão lutando para poder se libertar do poder francês. Isso é agora, não é uma coisa com 135 anos, é agora há pouco. E ainda aqueles que estão na terra de Kemet ainda estão lá empurrando os franceses para fora. Isso agora. Agora, vou mostrar para vocês. 6.005 menos 135. Para vocês saberem, né, no nosso calendário, em qual idade que é. 6.005 menos 135. 5.870. Exatamente. 5.870. Sexto milênio. Lembra que eu vos falei? Milênio. Sexto milênio, do quinto milênio, que é o quinto dia, e do sexto milênio. Então, eu estou mostrando para vocês, desde o ano 70, que é o ano 4.052, quinto milênio, até chegar aqui em 1868, que é a libertação, a tal da Lei Áurea,
5.870, o sexto milênio. Meus irmãos e minhas irmãs, príncipe e princesa, acorda. 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 2023, né? 2023, só frisando que 1808 ainda é o período de profundo sono, que é o sexto milênio. Não aconteceu ainda o sétimo dia. Ainda os nossos antepassados ainda estão sendo transportados, nem sabe o que está acontecendo. Nem tem noção. Já não sabe mais. Nada. Ainda até conta a história, né? Ela até conta a história que em 1970, aí que a negrada começou a usar 1960, 70, usar o cabelo Black Power, né? Usar as calças e começa a dançar, começa a apresentar as músicas, aí que assim que a negrada começa a sair da toca. Não sei, já. Agora há pouco, começa a se apresentar, porque agora há pouco, os nossos pais semitas nem na calçada podiam andar. Agora há pouco, nossos pais deportados nem usar um banheiro eles podiam usar, não podiam andar nem de um ônibus. Ainda, aqui, menos 135 anos atrás, que é a Lei Áurea, ainda, sem dizer que isso acontece ainda, né, sem dizer que isso acontece, os semitas eram enforcados, eles eram enforcados nas árvores, eles eram queimados. Agora há pouco, um povo tratado como escravo e como escrava. Vamos falar. Há 135 anos atrás, ainda se comprava meninos como escravo, ainda comprava menina como escravo, sem dizer que isso acontece ainda. Estou dizendo, né, como se não acontecesse ainda. E ainda acontece, mas eu estou dizendo que ainda há 135 anos atrás, ou seja, no ano 5.870, no sexto milênio, os seus antepassados ainda eram escravos. Ainda tinha corrente no pescoço. Não é 20 mil anos atrás, é agora há pouco, dentro do período do profundo sono. Até chegar, agora o príncipe calcula aí 2023 menos 2018. O mestre está a ver a minha calculação toda ou não? Está a ver, né? Sim, meu filho, estou vendo. Menos 2023 menos 2018. Aí, 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Exatamente. Que dá o ano 6.000. Agora pega 6.005 menos 5. Dá 6.000. 6.000. Certo? Dá 6.000. No ano que nós estamos. Idade que nós estamos. Menos 5 dá 6.000. Aí começou o 7 milênio. 6.000, 5, mais 1. Oh, gente, tá viu? 6.005 menos 5. Que vai dar ano 5. Repito, mestre, para a nossa aprendizagem, tanto para a mim e o resto do povo banto, o milênio 6.000, ou o sétimo milênio, estou a falar bem? Corrija-me, por favor, se estiver a dizer algo contrariado. O sétimo milênio passou a entrar em vigor olhando no calendário grego-romano no ano de 2018. Exatamente. No ano 2018. Certo? No ano Então, 2018. 5 anos a viver o novo milênio. Exatamente. Exatamente. Na verdade, vai dar até mais, que eu já vou explicar como se funcionam os milênios, né? Então, nós estamos no sétimo milênio. O sétimo milênio é o sétimo dia. Para quem não tem o Atos 29, os nossos escritos do Atos 29, lá o Cômodo de Sola, ele explica, que ele fala assim, que na sétima contagem do povo, os seus olhos iam abrir. Entendeu, príncipe?
Então, no Atos 29, o incômodo de Sola, ele explica que na sétima contagem do povo, os seus olhos se abriram. E lá também, no Atos 29, prova que um rei havia de vir. E o rei já veio. Porque também, no ano 2018, né, vamos dizer assim, foi antes, mas como a gente precisa de uma data para ficar mais fácil, para dinâmico, para poder ensinar, os olhos da espiritualidade do povo banto retornou a partir do profeta que nós estávamos esperando, que nós estávamos aguardando. Como que nós estávamos esperando? Nós estávamos aguardando. Lá no livro dos Romanos, capítulo 11, do versículo 25 e versículo 26, fala assim, que de Siande, o Monte Sião, virá aquele que há de libertar o povo. Ele vai apartar dos filhos de Jacó, ou seja, dos filhos de Acaba, a iniquidade. Ou seja, ele vai abrir os olhos do povo. E esse que veio para abrir os olhos do povo é o mesmo a qual Yeshua o chamou, como já expliquei, e lhe deu a chave. Yeshua, ele é a porta. Ele é da tribo de Yahandi, ele é da tribo de Judá, Yahudá, dependendo daqueles que assim pronunciam ainda. Só que esse reino de Judá, de Yahandi, de Yehudá, ele não tem fim. Por quê? Porque quem se assenta no trono é o próprio Yeshua. Só que Yeshua, ele dá a chave para Pedro. Ele dá a chave para Tade. Ele fala, Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha casa. Simão, tu és Tade, na nossa língua, Tade. E sobre esta pedra, né, sobre esta pedra, essa rocha, aquele que eu sou, eu vou edificar a minha casa. Ele passou a chave para Tade. Em língua romana, o que acontece? Quando existe um rei, o que o rei estabelece? O rei ele estabelece lordes, ou seja, ele estabelece um senhor para tomar conta daquele local. Estou falando em língua romana, né? Lorde e senhor. E Yeshua, né, o nosso sumo sacerdote, ele é rei para todo sempre. Mas ele estabeleceu um lorde, em língua romana, um lorde, um senhor. E na nossa língua, um fumo. Ele estabeleceu um fumo, para que esse um fumo, ele governasse toda a terra. E esse um fumo é um fumo Tade. Ele estabeleceu Tade, né, como príncipe principal dos Incongudi. Língua romana. Ele estabeleceu Pedro como chefe dos apóstolos. Agora, como Pedro, chefe dos apóstolos, como Tade, incômodo na sua anunciação, no seu ensino, no seu testemunho, os Bantu não creram, os Bantu tiveram que descer para as moradas subterrâneas. O povo Bantu teve que descer para as moradas subterrâneas. E essa morada subterrânea chama-se a grande, né, tribulação, que é o processo da escravatura. O processo da escravatura, que é o processo da maldição do povo banto, que o povo banto assim escolheu, põe perante ti a bênção e a maldição. Escolha, porém, a bênção e viva, mas se escolher a maldição, viva ela. O povo escolheu a maldição. Ali o povo, né, ali o sacerdote gritou, caia sobre nós, sobre nossos filhos, o sangue dele. Caiu. Caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue dele. E realmente caiu. Então, o povo que ali estava, o povo teve que descer para as moradas subterrâneas. E a morada subterrânea desse povo é o Egito. O Egito desse povo é o processo da escravatura.
E ali, qual outro povo da terra inteira que viu o inferno face a face? Né? Falei o inferno para que entenda, porque o inferno é um ser, né? O inferno é local. Estou falando na linguagem romana, né? Na linguagem para entender. Qual o povo que viu o diabo de perto? Qual o povo que viu o capeta de perto? Qual o povo que viveu o inferno? Estou falando nessa linguagem para poder entender. O povo cubano. O processo de escravatura, né, como a gente vê nas fotos, né, como a gente lê nos livros, como a gente, quando vai para o museu e ali olha, é difícil não sentir na pele a dor, o sofrimento que aquele povo ali passou, como está nas escrituras, eu passei em certas aulas, aonde que as mulheres, elas comiam a própria placenta, e também aonde que os pais comiam os próprios filhos. Ali, os próprios pais iam vendendo os seus filhos, né, para poder ter o que comer, para poder sobreviver, porque os europeus chegavam e queriam porque queriam. Ali os cananeus também em cima das tribos, foi uma guerra das tribos, e aí que as nossas tribos já estavam divididas, aí que não houve tribo para ninguém, aí que todos se dividiram mesmo. Agora era a luta de quem ia sobreviver. Sobreviver. E, assim, sabe que esse povo, quando chega nessa hora, esse povo é sujo. Esse povo, na hora esse povo é pesado. Então, ofendia os próprios filhos. E chegou a comer os próprios filhos também. No caso ali, ela forçava o aborto para poder comer. Forçava o aborto para poder comer. Comia ali a placenta. Então, que povo? Né? Isso é um resumo. Isso é um resumo do sofrimento desse povo. Que povo que passou por isso, que viu o inferno de perto, né? Estou usando a linguagem romana novamente. Que povo que viu o capeta cara a cara, face a face, porque esse povo viveu a morada subterrânea. E morreu na morada subterrânea. O escravo, agora, como eu desci nas mansões inferiores, o escravo corria e não sabia quem gritar. Ele não sabia mais Zambi. Foi arrancado da memória dele. Então, ele ia clamar, falar, Deus me salva, sendo que era Deus que estava castigando ele. Ele ia falar assim, que Jesus me liberte, sendo que era Jesus que estava dando chicoteada. Então, ele eu vou clamar o quê? Não tinha nada. Ele estava em outra língua. Como é que ele vai clamar Deus? Porque é Deus que... daí como é que ele vai clamar Jesus, sendo que é Jesus que está com o ferrolho no pescoço dele? Este povo passou pelo processo da escravatura, passou pelo processo, da grande maldição. Ou seja, põe perante ti a bênção e a maldição. Escolha, porém, a bênção e viva. Agora, se for a maldição, o povo escolheu a maldição. E ainda pior, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Caiu. E como está escrito, e não haverá quem vos compre, porque quem poderia comprar foi negado. O povo negou Iesuaiá, não quis Iesuaiá. Dentro do ano 4052, que é o 5º milênio, que é o ano 70, 5.870, o 6º milênio, que é a Lei Áurea, há 135 anos atrás. Ainda o teu povo, ainda deportado para as nações e vendido como escravo e como escrava, porque não podia mais ficar em Jerusalém. Não podia mais ficar em Jerusalém. Aí alguém vai dizer, mas aqueles que ficaram lá em Jerusalém estavam bem? Também não. Também não. Os dois, agora são chamados de ossos secos. Agora são chamados de ossos secos. Agora é a fome, agora é a maldição, agora é o abismo. É o abismo. Agora vocês vão ver o abismo de perto, porque foi isso que vocês fizeram, foi isso que vocês escolheram, é isso que vocês querem, então é isso que vocês vão ter. Mas ele prometeu que ao 7º dia ele voltaria. Como ele disse, como ele fala, Iesuaiá,
Disse aos incômodos de aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. O último dia. Como foi no quarto milênio que nós ouvimos isso de Yeshua, no quarto milênio, é a morte, sepultamento, ressurreição, ao terceiro dia. Então, quarto milênio, quinto, sexto, sétimo. Quarto milênio, eu ressuscite ao terceiro dia. E eu ressuscitarei ao terceiro dia. Vou destruir o templo e eu vou reviver ao terceiro dia. Como isso aconteceu no quarto milênio, quarto, quinto, sexto, sétimo. No sétimo milênio nós voltamos, que é o terceiro dia. O terceiro dia. Nós, em Congredir, voltamos agora ao terceiro dia, como Yeshua assim falou, que nós que cremos nele, voltamos ao terceiro dia. Mas por que nós voltamos ao terceiro dia? Para novamente ensinar aqueles que foram desobedientes lá no quarto dia, porque eles também voltaram. Os desobedientes a Yeshua. Por isso que tem aquele ditado das pessoas, eu acho que taquei pedra na cruz, né? Sabe que não é cruz, mas o ditado. Minha vida está desse jeito, certamente eu taquei pedra na cruz. Não, normalmente é as mamas que falam isso, né? As mamas que falam. Ou seja, o filho é desobediente, a mama fala, meu filho é tão desobediente que certamente eu taquei pedra na cruz. Então, aquela geração, né, não pode ser os nossos pais, e nem os nossos avós, porque nós, que somos filhos dos deportados, estamos entre a terceira e a quarta geração. E os nossos filhos, né, e os mais novos que estão conosco, que tem 20 anos, eles são a quinta geração. Não está escrito que o pai visita a terceira e a quarta geração? Sim. Então, nós voltamos. Nós, Tade de Ambuíço, na língua, é Pedro, né? Na verdade, na nossa língua é Tade, a qual o nosso pai, um culo, prometeu a ele o reino, a qual Yeshua deu para ele a chave e disse para nós que nós ressuscitaremos ao terceiro dia. Nós ressuscitaremos no último dia, e este é o último dia, porque nós estamos no sétimo milênio. Então, está aqui a resposta, né, trazendo para vocês que é o 2018, e aqueles que foram desobedientes, que foram cabeça dura, que foram duras de serviço lá no quarto milênio, também voltou. Também voltou. Para que vocês aprendam, para que vocês reaprendam. Só que não haverá o oitavo milênio. Não haverá mais um Yeshua que vai vir, que vai anunciar, e que vai morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Não, já foi. E não haverá mais a ressurreição do justo para trazê-los de volta para casa. Esta é a última chamada. É agora. Não é amanhã. É agora. Não é amanhã. Estão dizendo aí, aquecimento global, nada. Nada. Você que tem uma alma Bantu, você que tem uma alma Bantu, você que tem uma alma Bantu, você que tem um espírito Bantu, vai perceber e sentir nessas palavras que eu estou lhe falando. Se vocês acham que esse negócio é aquecimento global? Não. Os 4 elementos formadores da matéria, os 4 elementos formadores da matéria estão na mão do povo Untu. E o povo Untu está na mão do mago supremo, um Fumuntade, o elemento que são seres, o fogo, o ar, a água e a terra. Porque está escrito que a criação aguardava ansiosamente a aparição dos filhos do Altíssimo. E nós já estamos aqui. Então, hoje, até esse período, a natureza, ela obedeceu. Os homens tiraram dela, fizeram mal a ela, fizeram o que fizeram com ela. E ela só agora é o retorno. A terra é dos justos.
a terra do justo. Essas catástrofes que estão acontecendo aí, se você quiser acreditar em aquecimento global, acredite, mas não é. Não é. Esses 4 elementos formadores da matéria agora é a justiça. É justiça. Vou falar mais para dentro, como falei hoje, a aula era mais para dentro. Chegou a hora, agora é sangue por sangue, vida por vida. Quem tirou daquilo que é meu, vai ter que devolver. Quem tirou daquilo que é do povo banto, vai ter que devolver. Porque todas as nações cresceram e tiraram tudo do reino dos céus. O reino dos céus é o Monte Sião. Todas as nações prosperaram e nosso povo foi lá embaixo colocado como cauda da cauda. E realmente, se tem algum povo na terra que comeu, vou falar um verbo, que comeu o pão que o diabo amassou, é o nosso povo. É o nosso povo. E ainda vai continuar, ainda pior, aqueles que não acreditar e que lutar, porque não está mais lutando contra a Tade, lutando contra mim, que sou Cuca, não está lutando contra nós, está lutando contra o próprio Guetta, palavras no nosso longo em Congo, Didi, Bengami, Congo. Para quem não sabe, deixa-me ser um dos primeiros. Você é banto, então você acredita em reencarnação, como o nosso Congo Didi falou. Você está a ver nessa imagem a reencarnação daquele que na Bíblia está escrito, lhe chamam de Lucas. Acorda, banto. Eu sou Nimia Congo e eu gostaria de agradecer-vos mais uma vez. Meu mestre, Congo Didi. Longa vida ao rei Tade Jambuíso, botado diante de mim, sim. Nkembo, Quatatanzambi, Muelo. Mais Viva uma para vez. sempre. Viva para sempre o rei. Viva o rei para sempre. Ngueta, salama, chefe. Até a Quem próxima. Quem é que poderia nos resistir se nós viemos em nome da verdade? Quem é que está acima da verdade? Quem é que está acima da lei que tudo criou e tudo fez? Quem está acima da verdade? Ninguém. Por isso é que eu não tenho medo de nenhum homem e não tenho medo de nenhum animal, não tenho medo de nenhuma criatura, seja ela espiritual ou física. Porque a autoridade que eu tenho vem do Criador de todo o sistema universal. Foi Ele que me colocou na Terra. E nós não morremos, nós desencarnamos e ninguém desencarna fora do tempo, ninguém. Eu vou ler aqui um texto. Que fala sobre nós, não é? E aquele que está acima da verdade, esse é que vai nos vencer ou vai nos resistir, porque nenhum inimigo vai me resistir. Aquele que tentar contra mim tombará. Conforme o Criador disse no passado a Masa e depois disse ao nosso antepassado Iosua, nada nem ninguém te resistirá. Também o Criador me disse isso. Por isso, os que afirmam serem reis, que se submeteram aos administradores municipais das repúblicas, estou a falar desses reis que aceitaram a democracia dentro de Mbanza Congo, que se querem sobreviver no futuro, devem se submeter ao rei do povo Bantu, Tade Jambuíso, Tade Jambuíso, fora do qual o leito do seu futuro está destinado a isso que eu vou ler aqui. Vou ler isto. Isso está nos livros antigos que falam sobre o meu reino, que falam sobre Mbanza Congo, o reino dos céus sobre a terra. Este rei expulsará os reis de seus tronos e de seus reinos, porque recusam honrá-lo, de tornarem públicos seus louvores e de se humilharem diante daquele a quem o reino foi dado. Colocará tormentos na raça dos poderosos, forçá-los-á a se deitarem diante dele. As trevas tornar-se-ão em morada desses poderosos, e os vermes serão companheiros da sua cama. Nenhuma esperança para eles de sair desse leito imundo, pois
não consultaram o nome do Criador dos espíritos vivos. Podes me dizer se conheces algum presidente nesse sistema ou nesse mundo que governa a Terra com justiça e equidade? Não existe. E nós estamos no tempo da verdade. E estando nós no tempo da verdade, a verdade é que deve prevalecer. Por isso é que eu não tenho medo. Me mandaram. E aquele que me mandou é a verdade. Ninguém está acima da verdade. Aquele que está acima da verdade vai ganhar, vai vencer. Mas se é que ninguém está acima da verdade, ninguém pode nos vencer e ninguém vai nos resistir. E nós estamos aqui diante das câmeras que vocês trouxeram para falar isso a todos aqueles que estão a governar esse mundo. Chegou o fim dos tempos da injustiça na Terra. Nesta Terra, que a Terra hoje vibra para as dimensões mais evoluídas. Saiu da terceira dimensão para as dimensões mais evoluídas. E aqui a injustiça não funciona. A injustiça não funciona. Vão tentar, conforme já falei em outros vídeos, vão tentar, mas não vão conseguir. Vão cair. Vão cair. Eu vou ler, porque a religião que domina, ou que dominou esta dimensão, se chama religião cristã ou judaísmo. Eu vou ler aqui, isso está nas Bíblias deles. Não? Está nas Bíblias deles. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Está aqui. Né? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Está aqui, consegue ver? Né? Está escrito assim: porque nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade. Então aquele que pode contra a verdade, que venha nos enfrentar. Mas cairá, porque a verdade é que nos enviou. E nós não saltaremos nenhuma disposição dentro do caminho ou da orientação que nós temos, que é a profecia e a lei. A lei do universo, a lei do Criador dos céus da terra. A lei daquele que era, que é e que há de vir. Por isso, nós não tememos homem nenhum e não tememos ninguém. E é aquilo que nós já falamos em outros fóruns, não é? Quem se preocupou com o futuro é aquele que está no presente, que sabe o que é que vem do futuro. E nós sabemos que no futuro a democracia não está lá. A democracia não está no futuro. É só ler os tempos. Leiam os tempos, leiam as profecias, leiam o que está escrito. Não tem nada novo por debaixo do sol. Nós estamos por debaixo do sol e tudo já foi definido. Tudo já foi definido. Então, não há o que temer. Não há o que temer. As pessoas ou as almas viventes na Terra precisam ouvir a voz da verdade. A voz daquele que foi colocado para ensinar a lei do Criador dos céus da Terra. E é aquele que nos fala nesta conversa ou neste colóquio aqui. Que a paz seja com todos que são da verdade. Obrigado.